com a filosofia hoje no Brasil é um dos maiores símbolos da nossa colonização mental. Nosso povo foi construído com base num processo de colonização e escravização. Processo de colonização em que os colonizadores eram europeus, em que os senhores de escravos eram europeus, em que os donos de terras eram europeus, em que os donos das instituições, as pessoas que ocupavam posições de poder dentro das instituições, eram europeus. E isso deixa marcas, às vezes, muito profundas nas nossas estruturas sociais, nas nossas estruturas de vida e nas nossas estruturas mentais. Vejam que hoje, século XXI, nós brasileiros seguimos apenas estudando a filosofia dos europeus. É triste de ver, é doloroso de ver que várias das nossas maiores mentes pensantes vão passar uma vida inteira de produção intelectual tentando destrinchar conceitos de filósofos europeus, lendo obras de filósofos europeus, traçando relações entre o conceito A e o conceito B, o conceito X e o conceito Y de filósofos europeus. O que se faz na academia com filosofia é ficar lá destrinchando os conceitos de filósofos europeus, os trabalhos que se escrevem no sentido de o que o conceito A do filósofo A tem a ver com o conceito B do filósofo B, ou o que a obra X do filósofo tal traz como conceito que ajuda a entender não sei o que. Cara, legal isso, é importante a gente conhecer filosofia europeia, né? É importante a gente estudar a filosofia europeia, é importante a gente ter afinidades com filósofos europeus. Eu não estou descartando nada disso, tudo isso é muito bacana, mas a gente pode fazer muito mais, a gente pode criar filosoficamente. Afinal, nós somos humanos, nós estamos vivos, nós temos questões, nós temos incômodos existenciais, e essa é a origem da filosofia. Esses incômodos existenciais de seres que estão vivos e não se contentam, não se conformam com o mundo que tem, com a vida que tem, com as estruturas sociais que tem, com aqueles valores já estabelecidos no teatro social do seu tempo e do seu lugar. Esse é o motor da filosofia, esse é o princípio da filosofia. Então, se você entra em contato com essa dimensão da sua própria insatisfação, da sua própria inquietude, sua própria inquietação existencial, daquilo tudo no seu tempo, no seu lugar que te incomoda, sejam as estruturas sociais, as estruturas mentais, sejam os valores, você tem condições de fazer filosofia, no sentido mesmo do fazer. O que é o fazer filosofia? É o entrar em contato com esse incômodo, com esse estranhamento existencial, colocar questões existenciais, aquelas questões que colocam a nossa própria existência em jogo, no sentido de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, como se construíram as estruturas sociais que hoje determinam nossa maneira de pensar e de se comportar e de nos comportar, como surgiram os valores que regem a vida social, que determinam, que avaliam, né, o que vale mais para as pessoas que vivem hoje dessa maneira. Esse tipo de questão, questões existenciais, de onde veio o mundo, como o mundo se formou, como funcionam as coisas, quais são as relações entre as coisas do mundo e a gente mesmo. Todas essas questões, que são questões existenciais, elas colocam a nossa própria existência em jogo. E fazer filosofia não é procurar um filósofo europeu e ver assim, o que ele disse sobre isso que eu estou sentindo, o que ele disse sobre isso que eu quero pensar. E aí, se limitar a isso. Não que esse movimento não possa e não tenha que ser feito. É interessante a gente buscar ferramentas nas obras daquelas pessoas que já pensaram sobre questões existenciais. Então vá sim aos filósofos, vá sim aos artistas, vá sim aos poetas e use-os como ferramenta, como repertório, mas para você dar um passo além, um passo adiante, para você construir a sua própria filosofia. É possível criar originalmente, criar obras originais, criar conceitos originais, criar visões de mundo originais, criar críticas originais que ainda não foram feitas a sistemas estabelecidos de política, de sociedade, de vida, de religião. É possível criar conceitos, criar uma obra, criar críticas. Eu quero chamar a atenção para a possibilidade no Brasil dessa filosofia criativa. É preciso que a gente crie. Não é possível que a gente se deixe ficar limitado ao comentário, né? Se chama assim comentário dos filósofos europeus, ao comentário dos conceitos dos filósofos europeus. Não é possível.
Hoje a gente fica só estudando obras e conceitos de filósofos europeus, tem teses inteiras sobre como a filosofia para Deleuze é criar conceitos. Mas cadê o seu conceito? O que você criou? Cadê os conceitos que você criou? Melhor do que escrever toda uma tese sobre como um europeu disse que a filosofia é criar conceitos, é você ir lá e criar conceitos. Apresenta seus conceitos, bota em discussão. A gente tem que criar uma cultura de criação. Criação de conceito, criação de obra, criação de visão de mundo, criação de ferramenta crítica, criação de críticas originais e discussão e debate dessas criações originais brasileiras. Criações de brasileiros. E a gente vê com seriedade as criações de outros brasileiros, porque a gente tem uma mentalidade tão colonizada que a gente se bota para baixo. A gente vê um cara criar alguma coisa, ele é brasileiro? Então ele está dando um passo maior do que as pernas. Porque quem pode criar filosofia é europeu. O brasileiro só pode fazer comentário de europeu. Então a gente tem quase que um certo ressentimento em relação aos criadores brasileiros. O Brasil mata seus poetas, o Brasil mata seus cientistas, o Brasil mata seus filósofos, em nome de cultuar estátuas de grandes figuras europeias. Isso tem que passar, não é possível. Mas é claro, assim, é um povo que, por exemplo, um dos únicos povos do mundo, eu não conheço outro, estive na América Latina e o que eu vi foi muito diferente. Nós somos um povo que contamos nossa própria história ao contrário. A gente conta a nossa própria história do ponto de vista do colonizador. Isso é incrível. Quando que começa a nossa história oficialmente? 1500. O que tem em 1500? Quando chega o colonizador. Outro marco interessantíssimo da nossa história, importantíssimo da nossa história, 1808. Que é quando o quê? Quando o colonizador vem e se estabelece aqui fugindo de Napoleão. Outro marco, 1822, quando o colonizador faz a independência de cima para baixo e assume a colônia como independente. Brasil independente. Mas quem fica no comando desse país independente? O próprio imperador, que já era um imperador colonizador. Outro marco, 1888, a abolição da escravidão. Foi uma princesa europeia, colonizadora, que benevolentemente assinou a Lei Áurea e libertou nossos escravos. Uma história toda contada de ponta cabeça, contada pelo ponto de vista do colonizador. Você vai no restante da América Latina, as pessoas têm raiva de europeu. Não uma raiva assim, hoje em dia vai encontrar o europeu e vai ficar com raiva, mas tem raiva desse passado colonizador. E tem brio, tem uma coisa assim de se colocar como um povo realmente independente, com condições próprias de criar uma vida própria. Eles contam sua história a partir de si mesmos. Tanto que tem a história antes da chegada do colonizador. Eles conhecem muito melhor a história dos seus habitantes originais. Nós não conhecemos nada sobre o passado pré-1500. Eles contam essa história, que seria o nosso 1500, que seria o nosso 1808, como eventos negativos, como eventos assim que trouxeram colonização e violência. A gente conta os eventos positivos, os grandes marcos da nossa história, todos do ponto de vista do colonizador. Isso deixa marcas, assim, a nossa produção intelectual, a nossa produção filosófica, ela é escravizada por essa mentalidade colonial. Não é possível. Às vezes a gente tem uma ideia original, às vezes a gente quer pensar alguma coisa, tem algum incômodo existencial, ao invés de ir lá e pensar com a nossa própria cabeça, colocar a questão existencial e investigar, mas peraí, como é que isso funciona? É assim, de acordo com a minha experiência, de acordo com tudo que eu já li, de acordo com essas obras de arte, o que faz sentido aqui, o que não faz? E perseguindo esse fio de um pensamento próprio. Perseguir o fio de um pensamento próprio é isso, é colocar a questão e parar, tirar tempo, energia, esforço para investigar essa questão e usar a linguagem disponível para registrar esse percurso. Esse percurso de investigação da questão registrado na linguagem é o que gera a obra original. É uma obra original que você pensou com a sua própria cabeça e registrou com a linguagem, com o seu uso próprio, com o seu uso singular da linguagem disponível no seu tempo, no seu lugar. Mas não, quando a gente tem uma questão existencial hoje, tem até uma ideia original, tipo, eu quero pensar tal coisa. O que a gente faz? Vai no filósofo europeu não para buscar ferramenta para a gente mesmo pensar, mas vai assim, o que fulano disse, o que o Aristóteles disse sobre a relação da alma com o corpo? É isso que tu quer pensar? Vai pensar isso. Usa o Aristóteles, o Descartes, o Kant, quem quer que seja, mas como ferramenta. E você investiga com a sua própria cabeça qual é a relação da alma com o corpo. Se é que existe alma, se é que existe corpo, o que é alma, o que é corpo. Vai buscar esse fio.
Você quer entender o impacto da tecnologia na vida humana? Não vai direto lá. O que o Heidegger disse sobre a tecnologia na vida humana? O que a Hannah Arendt disse sobre a tecnologia na vida humana? Pode ir como ferramenta, mas para se limitar a registrar o que o Heidegger disse sobre tecnologia, o que a Hannah Arendt disse sobre tecnologia, isso eles já fizeram. Eles deixaram esse registro, tanto é que você está estudando. Você tem que deixar agora o seu registro, a sua marca, a marca da sua singularidade na sua obra. E você usa eles como ferramenta. Diz que o Heidegger diz isso, diz que a Hannah Arendt diz isso, isso te ajuda a pensar tais e tais coisas, mas que o seu pensamento é tal, se coloca na obra. Entende? A gente produz milhares de teses que são o registro do registro. O registro do que? O registro do percurso de pensamento de um pensador europeu, que ele já registrou como obra. E a gente vai lá, investiga isso que ele registrou e meio que transcreve, né, com algumas explicações nossas, transcreve aquilo e produz o registro do registro, o comentário de um registro. Né? Às vezes até produz uma crítica, mas até para criticar o fulano, tipo, não concordo com Heidegger não, estou mais com Nietzsche. Né? Aí eu vou criticar o Heidegger não com a minha própria cabeça também. Se eu quero criticar o Heidegger, eu tenho que ir ao Nietzsche. Aí vejo, segundo Nietzsche, tal coisa é tal coisa. Logo, Heidegger está errado. Mas por que você precisa fazer essa rinha de galo com o filósofo sem você se colocar na briga? Entra na briga, senta na mesa com eles para discutir. A gente tem que começar a fazer esse processo. Não é botar os filósofos para brigar e você registrar. Você entra na briga, senta na mesa com eles, paga uma cerveja para eles e troca uma ideia com eles. E registra isso no seu texto. Entendeu? Registra isso no seu texto. Se coloca. A situação é tão grave que quando nos ocorrem pensamentos originais, a gente tem que disfarçar eles com o pensamento dos outros. Então, me ocorreu uma coisa super original sobre a subjetividade, sobre a destruição dessa pretensão de centro de comando racional e consciente que seria o sujeito tradicional. Eu quero dizer isso, mas eu preciso dar uma volta. Ao invés de ir lá e falar, eu preciso procurar onde que o Nietzsche disse algo parecido com isso que eu quero dizer, onde que o Heidegger disse algo parecido com o que eu quero dizer, onde que o Derrida falou algo parecido com aquilo que eu quero dizer, para aí eu poder dizer através dele, como se fosse ele que falou. Às vezes nem foi, eu que quero dizer, eu que pensei aquilo, eu que estou a fim de expressar aquele pensamento, mas eu preciso ir lá buscar um filtro europeu para dizer que quem pensou de verdade foi o europeu. Porque se eu disser que eu que pensei de verdade, aí pronto. Né? É uma vergonha, uma mancha, uma desonra. E as pessoas vão ver como um ato assim, de rebeldia terrível de um brasileiro querendo pensar conceito original, um brasileiro querendo trazer crítica original. Quem foi o europeu que disse isso? Né? Tanto que se pergunta às vezes, mas qual é a base disso? De onde você tirou esse pensamento? Porque a gente só pode, olha a ideia, a gente só pode tirar pensamento dos europeus. A gente só pode pensar baseado na base do pensamento europeu. A gente, enquanto brasileiro, não pode produzir pensamento original. Gente, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Nós somos brasileiros, nós somos humanos, nós existimos, nós temos incômodos existenciais, nós temos uma mente capaz de colocar questões existenciais e capaz de perseguir essas questões existenciais, investigar essas questões existenciais. Temos uma linguagem belíssima, por sinal, através da qual podemos nos esforçar como artesãos para registrar da maneira mais bela possível, mais eficaz possível, como te pareça melhor, essa experiência de pensamento que a gente tenha feito por nós mesmos. Por que a gente não usa essas ferramentas? No nosso caso, se parece com um pássaro assim, que tem asas, que pode voar e escolhe voluntariamente se aprisionar numa gaiola. Essa nossa gaiola é a colonização mental. A gente precisa estabelecer uma relação diferente com a filosofia, uma relação de criadores de filosofia, criadores sim de conceitos, criadores sim de visões de mundo, criadores sim de críticas originais, criadores de obras originais. Essa foi toda a minha preocupação ao escrever o Oficina de Filosofia. No Oficina de Filosofia, a introdução inteira é uma crítica ferrenha a esse modo da gente lidar com a filosofia, esse modo colonizado de lidar com a filosofia.
que é só comentário do comentário. A gente vira um monte de especialista, um monte de brasileiro especialista em europeu. Mas é que o cara se apresenta, eu sou nietzschiano, eu sou kantiano, fulano é marxista, fulano é lacaniano. Caramba! Tem que ter essa filiação, né, a um cara europeu. Eu sou hilmiano. Pô, e você? Né? Eu não quero escutar mais do Hilme, do Nietzsche. Quer dizer, gosto de ler os caras, adoro ouvir falar bem sobre os caras, mas assim, eu quero saber de você. Quem é você na sua obra? Né? O que você coloca de original na sua obra? O que você expressa na sua obra? O que você realmente quer dizer? Isso que me interessa muito mais. Pô, aí, no máximo a gente se torna especialista, né? Assim, numa corrente de pensamento. Então eu sou existencialista, mas isso não querendo dizer que eu faço experiências com pensamento que tem essa ligação com o existencialismo. Não, quer dizer que eu sou especialista numa corrente de pensamento, que é o Sartre, o Heidegger, Simone de Beauvoir, não sei o que lá. Eu entendo dessas pessoas. Eu sou desconstrucionista, então eu sou filiado, né, ao Derrida. Eu sou marxista, sou filiado ao estudo do Marx, os caras que estudaram Marx na Europa. Então eu conheço todo mundo que estudou tal pensador ou tal corrente de pensamento na Europa. Mas é pouco, é pouco. Eu quero ouvir você falar, eu quero ouvir você, eu quero ver você criar. Quero que você use suas asas para voar, sabe? Não para ficar aprisionado na gaiola da colonização mental. Então, chega de comentário. Vamos criar. Então, façamos comentário. Não é deixar o comentário. Vamos fazer um monte de comentário. Mas vamos também criar. Aí hoje existe todo um movimento, né, que é assim, de descolonização do pensamento. Muito interessante. Né, que a ideia parece ser, pelo pouco que eu conheço, é assim, deixar de ter os europeus como referência fundamental, deixar de ficar só estudando os europeus e passar a estudar pensadores africanos, estudar pensadores da América Latina. Bacana, mas me parece assim, até onde eu vi, né, do que tem sido feito, tipo um adesivo de nicotina. Você está largando um vício que é muito forte, né, o vício da colonização mental que te faz achar que só europeu pode fazer filosofia, e tudo bem, você está lendo filósofos, estudando filósofos africanos, estudando filósofos da América Latina. Mas tem um passo a mais, igual adesivo de nicotina. A ideia é tirar e ficar livre do troço. O passo a mais é o brasileiro fazer filosofia, criar filosofia. Não só estudar o fulano, seja ele europeu, não só estudar o filósofo africano, não só estudar o filósofo da América Latina, mas fazer filosofia, criar obras, conceitos e críticas originais, com a sua assinatura, com a sua marca, com a sua voz, com o seu estilo singular. Então você é uma pessoa singular, absolutamente singular. Como é que você pretende que uma outra pessoa vá falar o que você quer falar? Você é singular, cara. Você é uma pessoa absolutamente singular. E você tem algo de absolutamente singular a dizer. Justamente por isso. E eu quero ouvir isso, eu quero ler isso. Isso que é absolutamente singular, da sua existência absolutamente singular. Expressa isso, encontra os meios de expressão disso. Pode ser que você nunca consiga, eu até hoje não consegui, mas tenta. Porque nessa tentativa, né, de encontrar o próprio estilo singular e a própria maneira de expressão da própria singularidade, né, o registro disso é que gera uma obra. E uma obra singular.